James Gunn, ele não é meio... Eu tenho a sensação de que ele tem muito dessa coisa do adolescente de hoje que está assistindo filme, que está mexendo no celular, que está, ao mesmo tempo, com a cabeça numa terceira coisa. Então, eu vejo que ele tem muito isso, entendeu? Ele tem aquela coisa caótica de sair atirando para todo lado, enchendo o filme de elementos. Mas, apesar disso, eu acho que, diferente de outros filmes da Marvel, eu não fiquei com a sensação desse de que o filme é vazio. Mas eu acho que aí é que é o truque. Para você não ficar com a impressão de que o filme é vazio, como o Doutor Estranho vai deixar, para quem for mais atento, sabe? Como o Loki vai deixar a série, para quem for mais atento, né? Para quem pode achar do Thor. Aí ele faz isso para o pessoal não achar que esse filme é vazio igual os outros. Eu vou botar uns temas bem cabeludos para discutir. Ainda vou escolher os mais cabeludos possíveis. Sabe? Para mim parece até truque. Né? Então pode ser uma coisa geracional que eu não sou capaz de acompanhar esse excesso de informação, esse excesso de camadas na frente de uma discussão. Pode ser uma questão geracional, pode ser que eu não estou preparado para isso, a minha geração não está preparada para isso, você é a mesma geração que eu e você não tem esse problema. Então, sim, mas eu pelo menos não estou. Mas eu acho, particularmente, uma opinião completamente pessoal minha, ninguém tem que concordar comigo, mas eu acho que é uma imaturidade artística. São esses diretores. Eu escrevi isso outro dia numa crítica de alguma coisa na minha página do Facebook. Esses diretores que são esses caras cuja maturidade ficou travada na pré-adolescência, que a inteligência emocional é de 11 anos de idade, que não são capazes de lidar com assuntos sérios profundamente. Então, quando eles colocam no trabalho deles assunto profundo, sério, eles se embananam todos, porque eles não têm essa profundidade, eles não têm essa maturidade como cidadão antes de qualquer coisa. Por isso que eu estou dizendo, uma opinião pessoal minha, eu não conheço James Gunn, estou falando pelos filmes dele, que são todos nesse lugar, né? Então, assim, o cara não tem maturidade, é um adolescente de 40, 50 anos e vai tentar discutir uma coisa que carece de uma delicadeza, de uma inteligência emocional, de uma maturidade que esses caras não têm. É tipo o Spielberg, que ele próprio admitiu no documentário sobre ele, que ele tentou fazer A Cor Púrpura em 1985 só para poder calar os críticos de que ele não tinha maturidade para lidar com assuntos profundos, né? E ele, na verdade, o que ele conseguiu fazer com A Cor Púrpura foi só provar que os críticos estavam certos. Correto. Que ele não tem maturidade, ele não tinha naquela época, e eu acho que ele até desistiu de provar isso, para lidar com assuntos que ele depois admitiu. Realmente, eu sou um eterno adolescente, eu tenho dificuldade. Hoje ele admite isso. Ele fala isso no documentário. Eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas. Eu preciso botar uma coisa, um final feliz, alguma coisa para amenizar. Eu não consigo ir até o fundo. E que não tem problema nenhum. Não tem, mas admite isso, igual o Spielberg admitiu. Ele parou de tentar fazer A Cor Púrpura, né? E... Não, vai lá fazer ET, porque é ET que é a parada dele. E é genial, isso. é brilhante, é maravilhoso. E ele acaba discutindo uma coisa muito profunda, que é a perda para uma criança, né? Sim. Sem... Né? E acaba sendo mais maduro ele assumir a limitação dele que não é uma limitação, não vamos tratar como uma limitação, mas a característica dele, e aí ele faz isso 100%. É você ser você 100%, ao invés de você tentar ser o que você não é. Que eu acho que, assim... Por isso que eu te perguntei qual o ano do Harry Potter. O primeiro Harry Potter já tem 20 anos, mais até, talvez, né? Ou seja, são 20 anos de uma galera falando que esse tipo de coisa, sabe? Então, tudo bem que adolescente já tem isso mesmo, né? Sim. Qualquer coisa meio delicada, eu acho que adolescente de qualquer época, né? Eu acho que tá, mas eu acho que com essa coisa dessa
esse período de informação à velocidade da luz ou velocidade da internet, né? E que não é a internet de escada de 20 anos atrás, né? Muito rápida a informação, as pessoas estão ficando mais travadas em certas situações emotivas. Me dá essa impressão. Eu não sou sociólogo, não sou psicólogo, mas é uma impressão que me dá. E Elas aí, parecem ter vergonha. pois é. E aí, o que eu acho? Vergonha. Aí, por que eu acho que um filme como Guardiões da Galáxia você vai ler até as críticas, e aí você vai ler ver a idade dos críticos, são caras mais novos que a gente. Sim. Muitos têm, não tem 30 anos ainda, galera que gostou. Eu acho que está rolando uma carência tão grande das pessoas terem um bom motivo para se emocionar, que qualquer porcaria falando do bichinho, a galera já fica emocionada. Né? Acho que está rolando isso. Aí vem o filme do Guardiões da Galáxia, que já espertamente já comprou você com os 2 primeiros filmes, você já ama aqueles personagens, se você é um fã da franquia. E aí vem o terceiro filme, e você vê aqueles personagens que você já aprendeu a amar, passando por aquelas questões, você se emociona, a não ser que você seja um sociopata. E Claro. você não se emociona com nada, porque emoção, delicadeza, como você disse, ai, que coisa chata, que coisa brega, ai, que coisa cringe. Isso. Sabe? Aí a pessoa acha o máximo, né? Ver a coisinha de bichinho. Aliás, cá entre nós, o James Gunn deve ter uma coisa lá, né? Com bicho de pelúcia quando ele era criança que roubaram dele, né? Deve ser. Ou o cachorrinho que ele perdeu e não resolveu isso bem até hoje. É claro, o artista ele está Não. falando dele. Beleza. Mas aí entra naquela questão, a gente tem que tomar cuidado com que tema que a gente está discutindo, né? Para trazer uma coisa para a gente. Eu não teria coragem de falar uma coisa que diz respeito a um grupo social do qual eu não faço parte e trazer ele para mim. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu não teria coragem de escrever, sei lá, um roteiro de um filme sobre a questão trans. Eu já fiz 3 filmes sobre a questão trans, mas eu fui convidado pelas pessoas que tinham lugar de fala para fazer. E sou muito grato a confiar em mim. Mas eu escrever um roteiro sobre esse tema e falar das minhas questões de homem hétero, cis, num filme. Gente, isso eu acho muito grave. Também eu acho que o Guardiões 3, nós estamos vindo de uma sequência de filmes ruins da Marvel, pós aquela saga do Thanos, em que assim, a gente tem que admitir que o tom do filme mais pesado veio a calhar, né? Porque a gente tem muita história de filme da Marvel, água com açúcar, que em momento algum você acredita que ninguém ali corre um perigo sério, nem nada, e que nada terrível vai acontecer. E nesse filme acontece um genocídio, né? Aqui já entregando um spoiler, mas Mas eu acho que a galera já imaginou, né? A gente falou de coisa é, nazista, de então, eugenia, de então dinheiro. ocorre o extermínio de uma população inteira, né? Então, acho que esse peso estava fazendo falta aos filmes da Marvel, e com toda essa loucura de excesso de camadas, excesso de personagens, excesso de coisas sendo jogadas, mas deixando de lado esse incômodo com o fato dele trabalhar essa questão da eugenia e talvez de uma forma não tão profunda, deixando isso de lado, ainda é um roteiro com todo o caos, que é um roteiro do James Gunn, muito melhor amarrado do que roteiros de filmes anteriores. Então, acho que havia uma carência por um filme minimamente bem feito da Marvel, e esse filme preencheu essa carência. E talvez essa carência tenha deixado essas questões que te incomodaram tanto
meio que em segundo plano. Quer dizer, para muita gente não incomoda, já começa por aí, né? Para muita gente não incomoda como incomoda, como pode incomodar a gente. Mas eu acho que também deixou em segundo plano por isso. Era uma carência muito grande de um filme minimamente bem feito, depois de tantos filmes fracos. Então, isso acho que pode ser uma explicação também, né? De por que esse filme foi tão bem recebido. Porque há uma torcida gigante para que a Marvel volte a acertar como acertou nas primeiras 4 fases lá dos seus filmes. Então, acho que passa muito por isso aí, que é um filme que, se você tirasse essa problemática de tratar os temas, ele não é um filme mal desenvolvido. Tá? E ele tem uma coragem que aí é algo que incomoda muita gente também, que é de meter o pé na coisa sentimental, né? E que eu acho que talvez isso tenha sido a grande força dele. Para mim é uma fraqueza. Então, mas... Ele é apelativo. É tipo, essa é uma galera tão carente de se emocionar que para se emocionar tem que apertar o saco. Então, mas então, aí você chegou no ponto, a carência de se emocionar. E aí, como ele não tem vergonha de ir para o sentimental, ele supriu essa carência. Não interessa se ele está suprindo de uma forma sofisticada, de uma forma delicada, inteligente. Não vem o caso agora. Ele está suprindo essa carência. Talvez a discussão seja por que há o espaço para ele suprir essa carência e não há o espaço para que essa carência seja suprida de uma forma delicada, inteligente e etc. Acho que essa é a questão. E vai haver esse trabalho emocional delicado, inteligente, com filmes de heróis? É uma pergunta interessante. Ou talvez, aí é outra, talvez chega a hora de acabar isso, né? Mas só tem uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa que não é a minha opinião, né? Que eu acho que encaixaria no nosso episódio A Marvel Matou o Cinema, mas eu acho que também encaixa nesse aqui, que é aquilo que o Adam Devine, o ator, comediante, falou, que ele acha que a Marvel está estragando a comédia. Especificamente, ele falou da comédia, que é muito a área dele, por conta dessa hipercomplexidade, né, da feitura do filme, né? Se o filme não custar 200 milhões de dólares, se ele não tiver um monte de penduricalho, se ele não for, né, ele não presta. Né? E comédia não é assim, comédia é um filme mais barato, comédia é um filme mais direto ao ponto, né? É história, é timing. Né? As comédias são sempre filmes de baixo orçamento. Sim, porque não precisa, é exatamente por isso que eu estou citando o exemplo do Adam Devine, porque o que ele está falando encaixa mais para o nosso outro episódio. Mas eu acho que a questão que eu falei da dramaturgia. Gente, uma história bem contada é uma história bem contada. As comédias são baratas porque elas estão contando uma história e elas precisam de timing para piada, elas precisam do clima, da atmosfera ser criado sem forçação de barra, né? Ela precisa de muito pouco para funcionar. Ela precisa ser bem escrita e ter bons atores, né? E ter uma edição que acompanha o timing dos atores, né? Porque é cinema, não é teatro. Então, eu posso falar, dentro disso que você está falando, da entrevista desse ator, e agora você falando, eu pensei assim, existindo a Marvel, e esse modelo Marvel, qual foi a última comédia que eu achei assim, espetacular? Gostei muito, muito. Se chama, talvez você não goste, porque a gente está discordando bastante, mas é uma comédia chamada Os Produtores. Tá? Que é a peça de teatro, né?
que é baseada na peça de teatro, que, por sua vez, é baseada no filme Primavera para Hitler. Tá? Springtime for Hitler. Então, que é um filme lá com o Gene Wilder, né? É o Que filme do Mel Brooks, não é? Isso, que é lá o Willy Wonka. Sim, Gene Wilder é um dos maiores comediantes da história do cinema, né? Já fica então, que foi o Matthew Broderick, né, que fez o personagem dele na nova versão. Sim. Então, e aí eu penso, os produtores seria feito hoje? Seria produzido hoje esse filme? Acho que a galera ia achar chato. Então, é isso que eu estou pensando. Numa época de Marvel, os produtores, seria feito hoje? Seria lançado? Eu não consigo dizer que sim. Não posso afirmar que sim. E eu Alguém acho... faria e seria uma bomba, né? Ia ser um fracasso. Será que o cinemão está indo para esse lugar de pegar trazer essas críticas para dentro de si, para ter o controle da crítica, né? Capturar a crítica para poder controlá-la e esvaziá-la? Olha. Não, e ter um marketing gratuito. A que Barbie... a galera faz assim, sem nem pensar, né? Sim, porque a Barbie, ela praticamente não precisou de marketing. Ela teve um marketing grande, mas, na realidade, ela nem precisaria. Porque é aquela coisa, quando você vê um translocado igual Paulo Cogos dizendo que o filme é satanista... Aí também ajuda o filme, né? Cara, Isso mesmo esvazia até uma crítica necessária que o filme talvez mereça receber. Talvez mereça. Então, mas aí, obviamente, toda a galera progressista já vai naquela vibe. Eu não posso concordar com Paulo Cogos. Então, aí vão lá defender o filme que às vezes nem viram, nem assistiram. Pois mas aí é aquela coisa também, né? Amigo do meu inimigo inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo, Eu então. acho essa tese furadíssima, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, mas os estúdios já contam com isso. Eles já contam com isso. Então, acho que nós veremos cada vez mais essas hashtags transformadas em filmes, sim. Então, Porque talvez... é um marketing gratuito. E eu acho que nisso o Barbie é muito mais forte do que o Guardiões. Porque o Guardiões não houve aquela coisa assim, vamos lá assistir pela defesa dos animais. Não teve isso. Né? É claro que você assistindo o filme, essa mensagem chega a você. Mas não houve esse embate ideológico. E o da Barbie, sim. Então, acho que sim, a gente vai ver cada vez mais a militância sendo transformada em produto. Então, talvez mais para frente a gente faça um episódio em que a gente venha dizer que de fato, o James Gunn fez de propósito. Ele queria capturar a discussão, banalizá-la e esvaziá-la. Não sei. Vamos ver. Não, mas cara, entendo todas as suas críticas, mas continuo gostando do filme bastante. Acho que eu estou num desses carentes por bons filmes da Marvel, e que talvez seja um erro, né? Talvez a gente tenha que deixar a Marvel morrer, né? Sei lá, deixar o filme de super-herói morrer.